Se alguém te pedisse para descrever o Deus Pai em uma só palavra, qual palavra você escolheria? Será que você escolheria severo, distante, ocupado demais para se incomodar com você? Ou talvez você escolheria palavras como amoroso, presente, carinhoso? A resposta que você der para essa pergunta revela muito sobre como você entende a sua fé. E pode ser que talvez você precisa corrigir algumas coisas na sua vida hoje. Porque muita gente carrega uma imagem completamente distorcida sobre quem é o Deus Pai. Para algumas pessoas, ele é um Deus bravo, alguém que está sempre com os braços cruzados, pronto para castigar, para ajudar. E para outras pessoas, ele está lá em cima, lá no céu, muito distante, e ele nem se importa com o que está acontecendo aqui embaixo. Mas e se eu te dissesse que a única forma de você conhecer esse Pai verdadeiramente é através do Filho? E que o próprio Jesus Cristo disse isso com todas as letras. É isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui no nosso canal a gente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar e a gente tenta aplicar ela nas nossas vidas de uma forma prática e direta. Na semana passada a gente começou essa série sobre a Santíssima Trindade. E a gente viu lá no batismo de Jesus como essas três pessoas da Trindade, elas aparecem juntas no mesmo tempo, no mesmo lugar. O Filho estava lá nas águas, o Espírito Santo estava descendo como pomba e o Pai estava lá falando do céu. Foi uma cena com certeza impressionante. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece o Pai de verdade? Porque existe uma diferença muito grande entre você saber que Ele existe e você conhecer Ele de verdade. Saber quem Ele é, saber como que Ele age, saber o que Ele acha de você, o que Ele quer de você. Porque a Bíblia diz que conhecer o Pai é o centro da vida eterna. Jesus disse isso lá em João, no capítulo 17. Então, meu irmão e minha irmã, já se prepara aí, porque essa é a nossa jornada de hoje. Então, se esse conteúdo de hoje te ajudar de alguma maneira, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho das notificações, porque isso faz toda a diferença pra gente aqui no canal Bíblia Talk. O nosso texto base de hoje está lá em Mateus, no capítulo 11, e João, no capítulo 14. Mas antes da gente ir para esse texto, eu quero mostrar uma coisa que é muito importante lá no Antigo Testamento. Eu quero que você olhe em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essa frase ela é chamada de Shema, que ela significa ouve em hebraico. E ela é a base do monoteísmo bíblico. Existe só um Deus, não dois deuses, não três deuses, mas existe apenas um Deus que age de três formas diferentes. Mas aqui é justamente onde fica muito mais interessante. Como a gente viu no episódio anterior, no nosso vídeo passado, esse Deus único ele se revela de três formas diferentes, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é apenas um Deus em três pessoas distintas. E o Pai, dentro dessa trindade, ele é a fonte de tudo. Então o Pai, ele é a origem de tudo. Olha só o que Jesus disse lá em João, no capítulo 5, no versículo 26. Diz assim: Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Você consegue perceber o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Pai ele tem a vida em si mesmo e ele não recebeu a vida de ninguém. Ele não foi criado, ele não teve um começo, ele simplesmente é. E essa palavra é a autoexistência, é um atributo que Deus tem. Eu não sei se você percebeu até agora, mas eu e você, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos de um coração aqui dentro do peito batendo. E Deus, ele não precisa de nada disso. Ele existe por si mesmo e ele é o Pai de toda essa vida. E é justamente dele que procede o Filho que é eternamente gerado. E é dele que procede também o Espírito Santo. Não significa que o Filho e o Espírito Santo são menores, são deuses menores. Eles são coiguais, coeternos. Mas é o Pai, o Deus Pai, que é a origem, que é a fonte de tudo. Eu gostaria que você pensasse aí num rio. Eu não sei se você sabe, mas todo rio ele tem uma nascente. E essa nascente é de onde brota a água. E não é porque é uma nascente de água que aquele é um rio melhor do que aquele outro rio que está lá embaixo, onde o rio já andou. Porque é a mesma água, é a mesma substância, é a mesma origem. E justamente assim também é o nosso Deus. O nosso Pai, ele é essa nascente divina. Ele é a fonte de onde procede o Filho e o Espírito.
mas todos compartilham da mesma essência, a mesma natureza divina. E esse Pai, ele não ficou parado. Ele age por meio do seu Filho, ele age pelo meio do Espírito Santo. Foi o Pai quem planejou a criação, foi o Filho que executou, foi o Pai que planejou a redenção, e o Filho realizou a redenção na cruz do Calvário. E quando o Filho retornou para o céu, depois de fazer a sua missão, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para estar com a gente até o dia de hoje. Então as três pessoas operam de uma forma perfeita e harmoniosa, um propósito e um só Deus. E aí você pode estar se perguntando agora, tá, mas como que a gente conhece esse Pai? Porque se ele é tão grandioso, se ele é tão absoluto, tão além da nossa compreensão, como é que o ser humano limitado pode ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso? E a resposta está no nosso segundo ponto desse episódio de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25 a 27. Esse texto é a oração de Jesus ao Pai. Olha só o que ele diz. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Você pegou a grandeza do que está escrito aqui? Jesus está dizendo aqui que o conhecimento do Pai não está acessível para qualquer pessoa por causa do seu esforço próprio. Não é uma questão de você ser inteligente o suficiente, de você estudar o suficiente, de você ter um diploma de teologia. Os sábios e instruídos que Jesus ele menciona aqui eram os fariseus, eram os escribas daquela época. Gente que tinha um conhecimento religioso absurdo, mas mesmo assim eram pessoas que eram cegas espiritualmente. O Pai ele se revela aos pequeninos, é aos humildes que ele se revela. Ele se revela àquelas pessoas que precisam de ajuda. E é aí que vem a frase mais importante desse texto, que ninguém conhece ao Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tem muita gente por aí dizendo que o Evangelho é o Evangelho para todos, mas aqui nesse texto a gente consegue entender que o Evangelho ele é exclusivista. Jesus ele está dizendo aqui que se você quiser conhecer o Pai, você precisa passar por ele. Não tem como você encontrar Deus por outro caminho. Existe muita gente dizendo aí que você pode encontrar Deus de todas as formas, que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Não tem um atalho, não tem um plano B. E Jesus ele vai repetir isso lá em João no capítulo 14. Eu não sei se você lembra, mas quando Felipe ele pediu para Jesus, ele pediu assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o que Jesus respondeu? Jesus disse para ele no versículo 9: Eu estou com você há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem. Ele diz: Felipe, o que é isso, Felipe? Quem conhece a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. E isso é impressionante, não é mesmo? Jesus ele não está dizendo aqui que ele e o Pai são as mesmas pessoas, porque isso seria um modalismo, uma coisa que a gente já viu no episódio anterior, que é uma heresia antiga. Ele está dizendo que ele é a vontade do Pai, que ele é o amor do Pai. Tudo isso está visível em Jesus Cristo. Eu não sei se você se lembra, mas há alguns meses atrás a gente estudou a carta aos Hebreus. E lá Jesus ele diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Você consegue entender a expressão exata? Não é uma cópia imperfeita, não é algo imperfeito, não é apenas uma xerox, é a imagem perfeita de Deus. Então Jesus ele é o tradutor perfeito do Pai. Ele não distorce, ele não omite, ele não inventa, ele revela exatamente quem o Pai é. Então, se você quer conhecer o Pai, você precisa passar por Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, sem Cristo, sem a cruz de Cristo, qualquer tentativa que você tiver de conhecer a Deus vai ser uma tentativa incompleta e distorcida, porque você vai criar um ídolo dentro da sua cabeça. Você vai criar um Deus que não existe, em vez de conhecer o Deus verdadeiro. Mas quando a gente olha para Jesus, o que a gente descobre sobre o Pai? A gente descobre os atributos dele, quem ele é, a sua essência e também os nomes dele, os nomes pelos quais ele se revelou ao longo da história. E é isso que a gente vai ver agora. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que Deus ele tem atributos, que são características que definem quem ele é. E esses atributos eles se dividem em dois grupos. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que a gente estudou isso no nosso estudo sobre Hebreus. O primeiro grupo são os atributos incomunicáveis, que são as características que só Deus tem. A gente não compartilha dessa essência, desses atributos com ele.
Por exemplo, a autoexistência. Deus, ele autoexiste, ele existe por ele mesmo, ele não precisa de nada para existir. Segundo, a eternidade. Ele não tem começo, ele não tem fim. Terceiro, a imutabilidade. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Quarto, a onipotência. Ele é todo-poderoso, não tem nada impossível para o nosso Deus. Quinto, a onisciência. Ele conhece tudo, ele sabe tudo que nós pensamos, ele sabe o presente, ele sabe o futuro, ele sabe o passado. A onipresença. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E esses atributos, eles revelam para mim e para você que o nosso Deus, ele é absoluto. Não existe limites para o nosso Deus. Mas existe esse segundo grupo de atributos, que são os atributos comunicáveis. Esses são os atributos, as características que Deus ele divide de alguma forma comigo e com você. Que são características que Deus tem de uma forma perfeita, mas ele compartilha comigo e com você de uma forma limitada no dia de hoje. Quais que são esses, Renato? São, por exemplo, santidade. Deus, ele é um Deus santo, separado do pecado, e ele nos chama para sermos santos, assim como ele também é. Deus também compartilha comigo e com você a essência do amor. Deus, ele é a própria essência do amor, e a gente é chamado para amar também. Deus, ele também compartilha com a gente a fidelidade. Deus, ele é um Deus fiel, e ele chama a gente a ser fiel também. Deus também compartilha comigo e com você a bondade, porque Deus, ele é bom, e a gente também deve praticar a bondade. Então esses são os atributos comunicáveis de Deus, que é um reflexo de quem Deus é. Então, como eu e você, nós somos criados à imagem de Deus, nós também temos a capacidade de refletir alguma dessas características dele. Mas é claro que nós não conseguimos fazer isso de uma forma completa, perfeita, porque ainda nós somos imperfeitos vivendo num mundo imperfeito. Mas nós conseguimos refletir isso numa forma real no nosso dia a dia. Uma outra forma que nós temos de conhecer o Pai é pelos nomes que ele se revelou na Bíblia. Na cultura bíblica, os nomes eles não eram apenas uma etiqueta. O nome ele revelava a identidade, o caráter, a missão de alguém. E Deus ele se revelou por vários nomes ao longo da história. Nós poderíamos citar Elohim, que é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. Elohim, ele mostra o Deus como sendo o Criador, o poderoso, soberano sobre tudo. Tem também o nome que Deus usou, que é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. E esse nome mostra que Deus ele é suficiente, que ele sustenta e que ele provê. Também tem o outro nome que Deus usou, que é Adonai, que significa Senhor, significa mestre, mostra a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. E também tem o nome que é mais importante de todos. Qual que é esse nome, Renato? É Yahweh, que é o nome pessoal de Deus, revelado a Moisés. Quando que ele revelou isso? Lá na sarça ardente. Ele disse, eu sou o que sou. Em Êxodo capítulo 3, no versículo 14. E esse nome comunica a autoexistência de Deus, a eternidade, a imutabilidade. Deus não é aquele que foi no passado ou que é aquele que será no futuro. Ele é no passado, ele é para sempre, ele é no presente, ele será pela eternidade. Pensa aí na sua cabeça num cartão de visita. Quando alguém entrega para você um cartão de visita, você descobre ali naquele cartão o nome da pessoa, a empresa que ele trabalha, o cargo que ele tem, o telefone que ele usa. Então esse cartão ele é usado como uma identidade profissional daquela pessoa. Na Bíblia, o nome de Deus ele funciona da mesma forma. Cada nome que ele usa é um cartão de visita que acaba revelando para mim e para você um aspecto do caráter de Deus. Elohim mostra ele como sendo o Criador poderoso. El Shaddai mostra ele como sendo todo-poderoso, aquele que sustenta. Adonai vai mostrar para mim e para você que ele é o Senhor soberano. E Yahweh mostra que ele é o Deus eterno, que é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus que sempre será. Só que existe uma coisa ainda que é muito importante, porque quando Jesus veio, ele nos ensinou a chamar ao nosso Deus de Pai. Ele nos ensinou a oração mais poderosa do mundo. Ele diz, Pai nosso que estás no céu. E é o mesmo Deus, o Elohim, o El Shaddai e o Yahweh, é o mesmo Deus, só que agora sendo revelado de uma forma íntima, um pai que tem um relacionamento com o filho. E o que a gente sabe até agora? Primeiro, o Pai ele é a fonte eterna da divindade, ele é autoexistente, ele é absoluto e dele procede o Filho e o Espírito Santo. E o Deus Pai, ele não é mais Deus do que as outras pessoas, Jesus e o Espírito Santo, mas ele é a origem de toda a divindade. Segundo lugar, o Pai ele se revela através de Cristo Jesus. Jesus é o único caminho para conhecer o Pai de verdade. E sem ele, sem Jesus Cristo, qualquer conhecimento de Deus, ele vai ser incompleto, ele vai ser distorcido.
Em terceiro lugar, os atributos de Deus, o nome de Deus, eles revelam quem ele é de verdade. Ele é santo, ele é amoroso, ele é fiel, ele é eterno, ele é onipotente. Cada nome da Bíblia, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh, abre uma janela para uma característica de Deus, para um caráter de Deus. E você sabe o que é mais bonito nisso tudo? Conhecer o Pai não é só uma experiência intelectual que você tem aí dentro da sua cabeça. Não é você saber quem ele é, não é você ter uma informação dentro da sua cabeça. Jesus ele disse em João 17, no versículo 3, que a vida eterna é essa: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, conhecer o Pai transforma a forma como você vive hoje, a forma como você ora hoje, transforma a forma como você enfrenta os seus problemas no dia de hoje. E na próxima semana a gente vai ver a maior prova de amor desse Pai. Ele enviou o seu próprio Filho. E nós vamos entender que esse Pai amoroso, ele não ficou distante, mas ele tomou a iniciativa de vir até nós. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém te perguntar quem é o Deus Pai, o que você vai responder para essa pessoa? Eu quero que você responda aqui no comentário, que eu quero saber qual que será a sua resposta. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, já ativa o sininho da notificação para você não perder o próximo episódio dessa série maravilhosa sobre a Santíssima Trindade. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje e nós nos vemos no próximo vídeo.